são os estímulos, né? Historicamente, quando a gente olha, né, por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir? Quando a gente olha para desde a nossa primeira educação, onde nós somos estimulados a falar, a gente também vê, principalmente quando nos tornamos adultos, né? Ali no momento já que a gente já é adolescente, não pré-adolescente, mas adolescente, adulto, a gente vê muitos incentivos, né, desde da época de Cícero, né, quando teve lá o livro O Orador, ou mesmo de Aristóteles, que fala da retórica. Então, um estímulo muito grande de falar. Esses são estímulos. Então, a gente vê cursos, né? Como aprender a falar em público, como ter uma boa oratória, como se expressar, né? Como influenciar pessoas através da comunicação, mas a gente não ouve, a gente não vê nem nada como aprenda a ouvir, né? Livros, até hoje tem alguns movimentos assim, porque a gente não está se compreendendo e aí a gente começa a entender que falta, né, a audição, falta a escuta ativa, mas isso começou de uns tempinhos para cá, né? Mas a parte de se comunicar, de se expressar, de falar, né? Ele vem de muito tempo, esse incentivo. Esses são os estímulos que a gente recebe. E desde pequeno a gente tem uma fome, né, por conhecer as pessoas, mas a gente não tem um apetite equilibrado para ouvi-las. E isso é um treino, né? Para você não é fácil, parece ser fácil ouvir. Né? Parece que é uma técnica que você absorve ali num dia e você passa a ouvir melhor. Ou, por exemplo, você pode achar, é só eu prestar atenção na pessoa. Só que os pensamentos que estão na sua cabeça, se você não desviar, né, se você não esvaziar um pouquinho a sua cabeça naquele momento, eles vão interferir, eles vão fazer julgamento, eles vão fazer interpretações que não vêm do outro, mas que vêm de você. E uma primeira dica que eu vou te dar é que você aprenda a se ouvir. Isso é uma coisa extremamente importante. Quando alguém chega, às vezes, com aquela ansiedade, e você tem 1000 preocupações, a primeira coisa que a gente tem como, como reação é refutar ouvir aquela pessoa quando você tem muitos assuntos. Né? Quando você está de boa, não, você está tranquilo, você para e ouve. Você pode realmente não estar tendo uma escutativa, mas você ouve. Agora, quando você tem uma série de coisas para fazer, e nos dias de hoje a gente tem uma série de coisas para fazer, a gente costuma parecer que ouve, né? E agora eu quero entrar nos níveis de escuta, porque é algo que vai nos ensinar e nos preparar e nos treinar para como a gente deve abrir os nossos ouvidos efetivamente, e não só os nossos ouvidos, os nossos sentidos, toda a nossa atenção para compreender o outro. Então, na live de terça-feira, eu falava muito da atenção plena, né? E esse é um comportamento muito importante no processo de comunicação. Você ter uma atenção plena com quem você está falando, né, naquele momento que você está conversando. Bom, então, o que a gente ainda não aprendeu a arte de ouvir, os benefícios da arte de ouvir, e a gente tem técnica para isso, né? A gente tem pelo menos recomendações que façam com que a gente se envolva naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está falando. O que é o primeiro nível, né? Antes de falar do nível, eu queria dizer assim: ouvir é uma decisão. Não é assim um comportamento, uma habilidade, não, é uma decisão. Você precisa decidir ouvir o outro, né? É uma ação. Você decide, eu vou ouvir o outro e por isso eu quero estar presente nesse momento e eu quero ter a minha atenção plena no outro, no que o outro diz. E além de uma decisão de estar presente, é uma decisão de você subjugar o seu julgamento, o seu critério de verdade, as suas crenças, os seus valores, os seus princípios
e dependendo de com quem você lida, inclusive da sua cultura, né? Quando a gente olha para grandes corporações, hoje tem um intercâmbio muito grande, né, de pessoas que vêm de outros países. Então, é também você subjugar a sua cultura. Eu tive uma professora na faculdade de filosofia que ela dizia que o princípio da filosofia é esse, é o não julgamento e procurar entender por que aquela cultura, por que aquelas pessoas daquele país, daquela cultura se comportam daquele jeito. Quais são os conjuntos de valores que elas aprenderam e que as tornam com pensamento e com comportamento e com decisões diferentes das nossas. Eu, por exemplo, já estive na Índia, já estive na China, já estive na África, né? E a gente vê coisas muito diferentes do que a gente vê no Brasil, do que a gente vê nos países ocidentais. Mas se você está ali vendo aquilo tudo, recebendo aqueles estímulos, através do seu critério da verdade, você vai julgar e você vai ter uma conduta muito crítica, que é a sua referência. E a nossa referência, ela não é a verdade absoluta. Por isso é muito importante que o líder tenha, né, um desprendimento, ele procure realmente se desnudar das suas crenças, dos seus valores, do seu princípio de verdade, porque você trabalha com pessoas que têm outros princípios, às vezes outra religião, né? Às vezes, muitas vezes uma educação diferente da sua. E quando a gente julga, quando a gente fica no nosso critério de verdade, a gente sofre e põe as outras pessoas no sofrimento também, porque a gente não abre o canal da compreensão, né? Do ouvir não só as palavras, mas procurar entender o contexto do outro, que é um pouquinho do que a gente chama, na verdade, é a definição de alteridade. Não é você se colocar no lugar do outro, mas é você se aproximar dele, conviver com ele, conhecer, fazer perguntas, né, para conhecer ele e entender o porquê daquele comportamento, daquela reação, o que de fato está por trás das palavras dele que o faz sentir e pensar daquela forma, né? Então, é importante que você, na liderança, tenha essa atenção, esse ouvido atento, né, e essa observação, e que você se use de fato de todos os sentidos que Deus te deu, né, o olfato, a sua visão, a sua audição, né, o seu tato, para que você compreenda o outro assim como ele é, né, e não a partir daquilo que você aprendeu como verdade, como seus grupos de valores e crenças, certo? Bom, como líder, a sua principal ferramenta, sabe qual é? São os ouvidos. Olha só que interessante. Deus nos fez, né? Ou Criador, como você chamar, ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Isso, no mínimo, é para nos dizer assim: ouça mais, pelo menos 2 vezes mais do que você fala. Gente, e aí, quando a gente olha para as pesquisas aí, né, assim, a mulher chega a falar 30 mil palavras, o homem, né, hoje muito mais atuante, se expressando mais, tendo mais liberdade de expressar seus sentimentos, graças a Deus, porque a gente sai desse julgamento de que homem não pode, mulher pode, né, então somos iguais, somos seres complementares, não é? Então, isso assim, a gente tem, a sua principal ferramenta é ouvir, né? São os seus ouvidos. É você ouvir o outro e tentar compreender o outro a partir do que ele é. Sabe por quê? Porque assim, se você sabe o que se passa na cabeça dele, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as necessidades, se você abrir o seu ouvido para isso, você vai poder usar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, todas as suas estratégias e ferramentas para ajudá-lo, para facilitar o trabalho dessa pessoa, e não só o trabalho, gente. Eu costumo dizer que nós somos seres integrais, que a gente fica ali equilibrando, né, vários setores da nossa vida. Na verdade, quem fala isso é o Dr. Kepp, né, um filósofo, psicanalista, cientista brasileiro, que tem hoje, eu acho que 93 anos, e ele fala sobre isso. Nós somos seres integrais, né? Nós não somos nós não somos Frankenstein, né? O sentimento é a filosofia é uma coisa, o jeito que a gente pensa é uma coisa, nossa psique é outra e o nosso sentimento é outro, né? Não, nós somos integrais, tudo isso tem uma composição e precisa ser considerada, né? Então, a sua experiência, as ferramentas, as suas estratégias, né? Aquilo que o seu conhecimento, ele só pode ser utilizado, né,
que é valoroso, obviamente, mas se você der ouvido ao outro, se você de fato abrir o seu ouvido para aprender sobre aquela pessoa, para compreender o que está por trás das palavras daquela pessoa.